O que fazer para evitar com que o seu sermão seja um sermão sem rumo, sem direção, um sermão salada de frutas? Não sei se você já viu, mas existem às vezes pregações que o pregador, a pregadora, a pessoa ele fala de tantos assuntos que no final das contas, quando vai se resumir o que foi falado, a pessoa não vai chegar a conclusão alguma, porque tantas informações e tantas coisas foram faladas que no final você não vai nem saber realmente onde o pregador, onde aquela pessoa queria chegar. Então, para evitar isso, existe sim algumas regrinhas, algumas orientações que nós podemos aprender e você pode aprender com esse vídeo. Por isso eu te convido, assista aí comigo até o final que eu tenho aqui algumas orientações para você. Vamos lá então com a primeira orientação para você evitar com que o seu sermão, que a sua pregação, ela não seja uma pregação sem rumo, sem direção. Em primeiro lugar, você precisa entender que o seu sermão ele precisa ter uma unidade, tá? O que é isso? Ele precisa ter uma ideia principal, ok? Porque às vezes em uma pregação a pessoa quer pregar, mas ela fala de tantos assuntos, ok? Então fica confuso, fica, você não consegue entender basicamente. E isso não é bom. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é o nosso sermão ele precisa ter uma unidade, ele precisa ter uma ideia central, um tema principal. Ele não pode ter várias ideias no seu sermão. Então ele precisa ter essa ideia principal, precisa ter esta unidade, ok? Para quando a pessoa ouvir a sua mensagem, a sua pregação, ele vai entender sobre o que você realmente queria falar e transmitir a sua mensagem, ok? Segunda coisa, o seu sermão, ele precisa ter um propósito. Tudo na vida tem um propósito, não é verdade? Uma pessoa que estuda advocacia, né? Qual que é o propósito dele? Ele quer ser um advogado, está nessa área jurídica, a pessoa quer ser um juiz, ok? Então tudo tem um propósito. Na pregação é a mesma coisa, você precisa ter um propósito. Qual é o propósito quando você escolhe um tema? Tá? Qual o propósito quando você vai transmitir uma pregação? Então você precisa ter isso em mente, você precisa ter um propósito ao transmitir aquela mensagem, aquela pregação, aquele tema que você escolheu. Então tem que ter um propósito. Onde você quer chegar com esse propósito, com essa mensagem? Tá? Você quer levar a pessoa a refletir, ok? Você quer levar a pessoa a tomar decisões, né? Decisões importantes para a vida dela, então baseadas nos ensinamentos do Senhor Jesus, da palavra de Deus. Qual que é o seu propósito, tá bom? Então, aí uma terceira dica, uma terceira orientação para o seu sermão ter um rumo, uma direção, né? As divisões do seu sermão, elas precisam serem amigas. Mas o que é isso, Marcos? Pois é, elas precisam contribuir, né, uma com a outra, tá? Ela precisa auxiliar, elas precisam ser paralelas uma à outra, certo? Assim você vai evitar com que o seu sermão não seja um sermão salada de frutas. Elas vão ajudar, né, no seu sermão, na composição, na construção do seu sermão. Elas vão contribuir uma com a outra, tá bom? Por exemplo, se tem o tema, sua ideia central é o perdão, ok? Então você quer falar sobre o perdão. Deus não se cansa em perdoar, tá? Deus é rico em perdão, então essa seria a sua ideia central, ok? Agora, as divisões do seu sermão, né? Elas precisam contribuir com isso, né? Aí você observa, Deus perdoou a Moisés, Deus perdoou a Davi quando ele comete adultério,
Deus perdoa Pedro quando este nega Jesus. Deus perdoa você ainda hoje. Tá certo? Então veja que as divisões elas vão contribuir uma com a outra. Elas são amigas, sabe por que eu disse que elas são amigas? Porque elas vão contribuir, elas vão auxiliando uma a outra, tá? Então elas são paralelas, isso contribui para o seu sermão. E aí nós podemos chegar em uma quarta dica, uma quarta orientação, tá? Para que seu sermão não seja um sermão sem rumo. Em quarto lugar, o seu sermão ele precisa ser um sermão que tenha uma progressão, tá? Ele precisa crescer, tá? Ele precisa se desenvolver o seu sermão. Então nós precisamos entender isso, tá? Você começou falando um degrau A, ele precisa progredir, ele precisa crescer até aquilo que nós conhecemos aí nesta área, conhecido como o clímax do seu sermão, é o auge do seu sermão. Então ele precisa alcançar isso, ok? Veja que o exemplo que eu dei sobre a questão de perdão vai existir uma progressão de crescimento até chegar aos dias atuais. Então ele perdoou Moisés lá no passado, ele perdoou a Davi, ele perdoou a Pedro, aí a progressão, aí ele perdoa você também hoje. Então veja que existiu uma progressão, um crescimento, tá? Neste exemplo. Então o seu sermão, se você quer que ele tenha direção, você quer que ele seja um sermão onde as pessoas irão ouvir, irão entender a sua mensagem, ele precisa ter pelo menos essas regrinhas aí, tá bom? Que Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, que curte e comente aí. E eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.